O mangaka contrata uma assistente doidinha que quer fazer coisas estranhas com ele, você já vai entender do que eu tô falando. A história começa com a assistente chamada Ashisu chegando na casa do protagonista Yuki para desenhar. Eles se sentam em suas cadeiras e começam seu trabalho, até o Yuki dizer que queria pegar em uns peitões do nada. É isso mesmo. A abertura começa e depois ele explica à assistente que não falou isso de modo pervertido e sim porque queria total fidelidade na cena de seu mangá onde o prota agarra os melões da garota. Após ele insistir muito pra ela deixar ele agarrar nos seus melões, ela se nega, mas agarra ela mesma e não se controlando, o Yuki dá uma agarrada, assim levando um tapão. A cena corta com sua editora puta com ele pela ideia ruim que ele teve pra história, dizendo que os diálogos eram muito ruins, onde o protagonista do mangá pedia pra garota mostrar uma certa coisa que eu não posso falar aqui, e ela mostra sem mais nem menos. Ela pede pra ele começar do zero, pois esse mangá não tava nem um pouco realista, se não tá no olho da rua, parceiro. Acorda, está despedido. Ele julga a sua chefe, dizendo que ela não tem sonhos e ambições, mas ela responde que tem sim, dizendo que seu sonho era ter uma linda família, enquanto ficava mais vermelha que pimenta. Os dois acham fofo e o Yuki fala que seu sonho era apenas receber uma declaração de amor de uma garota pelo menos uma vez na vida. E vai esperar sentado, fi, porque mulher não se declara não, isso aí é a missão do homem mesmo. A Ashisu diz que seu sonho é ser uma boa assistente e não causar problemas pro seu editor. O Yuki diz que isso é fácil, mas recebe um olhar de raiva da sua editora porque claramente ele não faz isso. A cena corta pro Yuki tendo um impasse. Ele tava em dúvida se mostrava uma calcinha só de relance ou ela inteira em seu mangá. Ele chega a ficar no chão sem esperanças de tão indeciso que tava, mas a Ashisu dá a ideia de não mostrar calcinha nenhuma. E ele, pensando que ela queria dizer que os leitores poderiam ficar imaginando qual era a calcinha, a chama de gênia, sendo que na verdade ela só não queria ficar desenhando coisa estranha mesmo. No fim, ele ainda queria desenhar calcinhas e volta pro seu impasse. A cena corta com a sua editora, a Mihari, aproveitando o seu dia de folga. Ela vê um biquíni lindo e corre pra ver de perto. Outra pessoa também faz isso, o Yuki, que tava carregando vários biquínis dizendo que comprou pra usar de referência em seu mangá. Ele leva um soco bem dado da Mihari, que o chama de pervertido, e o carrega pra fora da loja. Ela diz que nunca mais voltaria naquela loja, então o Yuki se oferece pra comprar seus biquínis, dizendo até saber o tamanho dela que era pequeno. Pessoas ao redor começam a comentar sobre isso e ela, morrendo de vergonha, desce o cacete nele mais uma vez. A cena corta com os dois animados com a chegada de uma nova assistente na parada, só o Yuki tava animado na verdade. Ela chega e se apresenta dizendo que se chamava Rina. Ela fala que tava animada em trabalhar com ele, dizendo ser uma grande fã e faria qualquer coisa por ele, e ao ouvir isso você deve imaginar o que ele começou a pensar, não é mesmo? Ele recebe uma encomenda de calcinha e fica admirando ela, enquanto a Ashisu pergunta se ela realmente era fã dele e ela responde que sim. Ele se explica dizendo que não fazia nada estranho com a calcinha, mas ela imagina que ele faz sim e ele acaba assumindo que faz. Eles então começam o trabalho, mas adivinha só? Ela não sabia desenhar mangá e ao ligar para sua editora para que ela se explicasse do porquê recomendou ela, ela responde que foi porque ele tinha dito que não importava se as candidatas não soubessem desenhar desde que elas fossem bonitas, e ao lembrar, ele contrata ela oficialmente. Esse aí tem bons critérios, hein, claramente, só que não. A cena corta com a sua editora o alertando sobre seu mangá ter ido mal nas vendas mais uma vez e diz que isso era esperado, já que ele só queria desenhar calcinhas em vez de fazer uma boa história. Ele fala que desenhar calcinhas é sua paixão, mas começa a chorar após sua editora dizer que ser um pervertido era errado. Ele então fala que não desenharia mais calcinhas e mudaria para melões, e recebe um golpe de luta livre dela. Após tudo se resolver ou não, porque tá todo mundo muito louco nesse anime, a Rina pergunta pra Ashisu como ela se tornou assistente dele e ela se lembra do primeiro dia que chegou ali e o Yuki começou a só fazer cagada porque tava com vergonha de ter uma bela moça em sua casa. Nunca faça isso, cara, mulher não é melhor do que você pra você ficar com vergonha. Ele chega a derrubar chá na roupa dela e tenta limpar, assim tomando um belo tapão na cara, mas quando ela pede pra ele a ensinar sobre o trabalho, ela descobre que ele é muito bom em desenhar. Ela fala que foi assim que o conheceu e diz que não consegue deixar um cãozinho abandonado quando vê um, chamando ele de cachorro. Ele tava procurando um desenho em seu armário e acaba deixando suas revistas mais 18 cair na frente delas. Ele, envergonhado, tenta se explicar, mas a Rina diz saber que elas eram pra ele se divertir e não pra trabalho. A Ashisu encontra duas revistas com mulheres muito parecidas com elas e, ao ser pressionado, o Yuki admite que comprou pensando nelas, pra, segundo ele, treinar pra caso ele venha a ter uma chance com a Ashisu, mas ela responde que nunca teria, pois o acha um pouco nojento. Eita, coice violento.
Ela fala que desse jeito não gostaria dele nunca mais se ele mudasse talvez, e o primeiro passo para isso seria se livrar dessas revistas. Ele tenta, mas não tem coragem de rasgar suas revistas. Então ela mesma rasga, o que o deixa no chão chorando. A cena corta com a Hina indo embora e a Ashiso perguntando se poderia ficar ali, pois não estava se sentindo bem. Ela então cai no chão fraca e o Yuki a coloca em um futon para descansar. Até aí beleza, mas antes disso ele tenta trocar ela e ela acorda bem na hora que ele ia tirar uma parte íntima dela. Censura isso tudo, editor, pelo amor de Deus. Ela dá um tapão nele e se troca ela mesma. Deitada na cama, ela adormece. Quando acorda, vê que ele fez um mingau pra ela. Ela come e diz que ficou muito bom, deixando ele tão felizão com o sorriso dela que ele pula pra abraçar ela, mas ela coloca o prato de mingau na frente, fazendo ele se queimar todo. A cena corta com a editora dele o avisando sobre uma assistente super habilidosa que viria trabalhar com ele e o avisa pra não irritar ela, senão ela iria embora. Assim que ela chega, ela bate na porta e ao atender, o Yuki nota que ela era uma baixinha e a chama de fofa, fazendo um cafuné nela e a deixando vermelha de vergonha. Ela entra, se senta na cadeira do Yuki e após ele passar instruções do manuscrito, ela desenha muito rápido e com qualidade. No entanto, ela vai embora após não conseguir abrir uma lata de tinta e quando o Yuki pergunta por que, ela responde que não queria que ninguém soubesse que a super assistente era fraca. E ao ouvir isso, ele a abraça, a chamando de fofa, fazendo ela ir embora com vergonha. A cena corta com ela voltando e pedindo um pagamento de 100 mil ienes pelo trabalho do outro dia. Ele fala que não tinha esse dinheiro e ela, ao ouvir isso, fala que já imaginava e fala que faria ele pagar com seu corpo. Ele já fica pensando besteira, mas ela tira um chicote do bolso e começa a bater nele. Ele tenta fugir, mas não dá certo e após receber várias chicotadas, ele fala que na realidade não doía tanto assim e é até gostoso, agora ficou estranho. A situação se inverte com ele pedindo que ela batesse mais e ela fugindo, o chamando de pervertido. E realmente ele recebe mais, mas não dela e sim da sua editora que desce o cacete nele pra variar. A cena corta com sua editora dizendo que mascotes são populares hoje em dia nos mangás e eles deveriam fazer um pro seu mangá. Ele desenha alguns que são rejeitados até desenhar um que a Ashiso acha super fofo. Ele então faz uma versão de papelão dele, mas ela diz que algo assim não iria impressionar ela e junto com a Hina os dois fazem uma versão melhorada com tricô e tal. Mas ela acaba escolhendo o da Hina em vez do dele, até porque o dele tava horrível. E ele sai correndo chorando. No caminho ele encontra um gato de rua igualzinho o mascote e leva ele pra casa, finalmente agradando a Ashiso, que não dá bola pra ele e só foca no gato, fazendo ele sair correndo chorando de novo. Ela vai embora junto com a Mihari e ela pergunta como eles se conheceram. Com um flashback de fundo, a Mihari fala que se conheceram na escola onde ela queria ser mangaka, mas desenhava muito mal. Então ela viu o Yuki, que desenhava muito bem, e no telhado da escola os dois tiveram uma conversa sobre mangás. Ela elogiou muito seu trabalho e ele agradece dizendo estar mais animado do que nunca para compartilhar sua paixão com o mundo. Ao ver que essa paixão era desenhar calcinha, ela dá um soco nele e assim se encerra o flashback e o episódio. O próximo já começa com uma má notícia. O mangá do Yuki estava vendendo super mal e estava em último lugar no ranking. Ele não sabia por quê e a Mihari fala que é porque não tinha nada além de calcinhas em seu mangá atualmente. Ele vai pro parquinho para ficar pensando na vida e uma garotinha aparece na frente dele com uma revista de mangá na mão. Ele pergunta se ela curtia mangá e após ela dizer que sim, ele explica pra ela que era um artista de mangá para aquela revista, mas seu trabalho tava indo mal. Ela, ao ler seu mangá, fala que a história não tava mais interessante como antes, pois tudo que ele fazia era desenhar coisa errada e esqueceu de desenvolver a personagem principal. Ao falar isso, ele se toca que tava fazendo tudo errado e agradece a garotinha desconhecida que não era uma garotinha. Digo isso porque a Mihari chega ali e nota que a chefe dela tava ali. Sim, a garotinha é a chefe da Mihari. A cena 4 com a Ashiso apresentando o mangá que tava fazendo pra Mihari, mas acaba sendo rejeitada por ela por ainda não estar bom o suficiente. A cena corta com ela na ponte apreciando a vista enquanto pensava no porquê ela não conseguia ter um mangá aprovado. O Yuki a vê quando passava por ali e os dois conversam um pouco. Ela diz que seu manuscrito pra mangá foi rejeitado e fica triste se perguntando por que não conseguia mandar uma dentro, mas no final de tudo o Yuki a consola dizendo que por mais que ficaria triste em perder uma assistente como ela, ele a apoiaria e a ajudaria como pudesse. No entanto, ele queria que os dois continuassem a trabalhar juntos mesmo após ela ter seu próprio mangá e sugere que quando isso acontecesse eles dividissem um apartamento e ela, apesar de não querer, não consegue dizer não. A cena corta com o Yuki dizendo pra Mihari que teve uma ideia de personagens baseado nela. Ela pergunta como a personagem era e ele responde que ela tinha melões pequenos que nem os dela e toma um soco por causa disso. No entanto, ele fala que apenas estava usando uma qualidade dela como referência, mas ela não entende como isso poderia ser uma qualidade. Como um exemplo, ele fala que cada história tem algo
algo que a torna única, porque se todos os mangás fossem iguais, as pessoas iam cansar de ler. Ele fala que o mesmo vale para mulheres, se todas tivessem melões grandes, as pessoas iam cansar. Ele ainda fala que se ela perder o que faz ela única por medo da rejeição, ela nunca seria amada, e termina dizendo que existe uma vantagem em ter melões pequenos, a de poder passar por espaços apertados, e leva um golpe de MMA dela após falar isso. A história continua com o Yuki avisando a todas que ele ganhou seus royalties pelos mangás, então levaria todas para uma fonte termal perto da praia com tudo pago. Chegando lá, a Ashisu acaba pegando uma onda grande que leva a parte de cima de seu biquíni para a areia. O Yuki então leva até ela, que revela ter perdido a parte de baixo também, e em um ato de cavalheirismo ele dá seu short para ela usar. Mas na mesma hora vem mais uma onda que leva a bermuda dele, fazendo os dois ficarem sem roupa nenhuma na água. Após essa situação se resolver, não sei como, porque o anime não mostra, eles vão relaxar nas águas termais, mas não deixam o Yuki entrar, pois lá só tinha banho misto, ou seja, banho para homem e mulher junto. Após insistir muito para ir junto com elas deixam ele ir, porém vendado, e acaba que por estar vendado ele tropeça, cai na água e sua toalha acaba caindo, dando para ver seu taco de beisebol. Censura, editor, censura toda essa cena aí que é complicado, mano. A cena corta com o Ashisu entrando no quarto e dizendo que era hora de dormir. No entanto, ele leva um chutão da Miharu por estar no mesmo quarto delas, mas ele se explica dizendo que só reservou um único quarto. Elas o trancam pra fora na varanda, mas a Ashisu fala que não precisava disso e convence as outras a deixarem ele dormir lá dentro. A Miharu abre a porta da varanda pra ele entrar, mas vê ele agarrado com os biquínis dela e dá um chute tão forte nele que ele voa longe.